Engraçado, né? Na minha juventude, eu frequentava um grupo de jovens que eram muito impressionados com alguns livros, né? E a gente vivia numa busca de onde está Deus, quem é Deus, o que Deus está fazendo, né? E tinha um livro naquela época que fez um estardalhaço muito grande no meio da juventude, chamado Eram os Deuses Astronautas, em que eles identificavam algumas figuras, algumas imagens a deuses, e, e como os astronautas tivessem visitado as civilizações dos Incas, etc, etc. Uma confusão, uma celeuma, cada hora é uma ideia. E a gente ficava ali horas e horas debatendo, horas e horas estudando, né? E ficamos, assim, os homens estão olhando para as estrelas, achando que vem a solução, vem a resposta, porque nós queremos saber como é que é a vida eterna, como eu vou herdar a vida eterna, que história é essa de Deus, como é que é isso na prática? Como é que isso se dá na prática? Como? Eram os deuses astronautas, olha só. E os telescópios que foram lançados para registrar as imagens mais longínquas da Terra, já descobriram outra galáxia que tem planetas dezenas de vezes maiores do que o Sol. O nosso Sol ficou pequeno. Então lá fora tem coisa muito, muito maior. E eu vejo isso uma procura, uma busca do homem em busca de Deus. Onde é que está Deus? 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 Deus está onde? Deus está onde? Onde será que a gente encontra com Ele? E essa viagem que nós, muitas vezes, essa busca que nós fizemos, continua essa busca, né? Na humanidade, né? Agora, quando eu vou ler a Bíblia, eu vou ver coisas tão simples, tão práticas, que me fazem encontrar com Deus. Me fazem ter uma aliança com Deus, um encontro com Deus, uma intimidade com Deus. Deus não é uma ideia. Deus é real. Né? Deus é real. Eu entrei na faculdade de geologia, né? E eu já estava frequentando a igreja, tentava assim meus primeiros passos, e assim, igreja, né, porque tu abre a Bíblia, primeiro livro tem Gênesis, tem Adão e Eva. Como é que eu chego na faculdade de geologia com Adão e Eva? Não dá. Mas quando eu saí da faculdade, 4 anos depois, eu descobri que a geologia não tem resposta. Ela tem perguntas que não têm resposta. Tem perguntas, ela cria princípios, e esses princípios depois, lá na frente, são questionados, são derrubados, são desafiados por coisas que a gente vê na realidade da face da Terra. A Terra nunca foi tão explorada, a Terra nunca foi tão furada, e até hoje não se achou o que a ciência diz que é resposta. Ou seja, a ciência hoje, em algumas partes, em alguns aspectos, ela nada mais é do que uma história, uma suposição, uma narrativa. Mas, quando eu olho para a Bíblia, e eu pergunto para ele assim, Senhor, como é que eu vou herdar o reino dos céus? Como é que eu vou herdar o reino dos céus? Como é que eu vou herdar? Olha só, preste atenção. Na vida tem 3 tipos de pessoas. Né? Os alienados, os desapercebidos e os resolvidos. Digamos que, depois dessa chuva intensa que teve aqui, apareceram algumas goteiras aqui, viu, gente? Nós estamos atrás de resolver essas goteiras. É natural. Tem uma goteira que cai aqui, água, banja de água, muita água, muita água, muita água. Tem gente que passa pela aquela água, pá. Como é que a água apareceu? Saber. Como é que a água surgiu? Não tem ideia. Mas, sabe, são os alienados. Tem um problema? Tem. Tem uma pergunta? Tem. Tem uma situação? Tem. Mas qual é a resposta? Eu não sei, também não quero saber.
desafiados. Tem outro caso que chega e olha aquela confusão, aquela água, aquela poça de água, pega o rodo, limpa lá, e seca, e limpa, e seca, e pronto. E vai embora. Mas continua pingando. Continua pingando. A minha pergunta é, como é que eu vou herdar o reino dos céus? A minha pergunta é, como é que eu vou acabar com esse vazio que eu tenho no coração? A minha pergunta é, a minha vida é para quê? Por quê? O que eu vou gastar a minha vida? O que Deus me criou para fazer o quê? E tem aquele que chega, olha aquela poça, seca a poça, mas olha para cima para resolver o problema, para resolver a pergunta, para responder a pergunta. Você pode passar a vida inteira limpando o chão, secando o chão, sofrendo as consequências, mas você não sabe por quê. Nem sabe, opa, ali, ó, tem uma goteira ali, vamos consertar? Quem pode consertar? Quem sabe consertar? Por que essa goteira existe? Vamos resolver? Pergunta, você está em que grupo? Não. Levanta a mão, não. Você está em que grupo? O grupo do alienado que passou pelaquela poça ali várias vezes, fez splash e foi embora e não resolveu nada. E continua do mesmo jeito. Lucas tem um versículo na Bíblia que está em Deuteronômio 6, 4 e 5, que fala assim, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. 5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua existência, de todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência. Quando os judeus entravam no campo de concentração, muitas vezes para serem mortos, eles cantavam essa música, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, o nosso Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Em vez de eu ficar olhando para as estrelas e buscar a resposta ali, eu preciso olhar para dentro de mim, buscar a resposta dentro de mim. Para saber, e aí, o meu Criador me criou para quê? Por que o meu Criador me criou? Pagar boleto? Por que eu fui criado? Na minha curta existência aqui na Terra, o que eu vou fazer? Por que da minha existência? Lucas, capítulo 10, verso 25. Esse é um texto muito conhecido por nós. Mas eu vou tentar tirar algumas preciosidades daqui, ok? Vamos embora? Está nessa viagem comigo? Vamos? Certo dia, um especialista, um homem da lei, se levantou para pôr a Jesus em prova com essa pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Presta bem atenção. A intenção desse cara aqui era a pior possível. Era pegar Jesus na contradição. Eles tinham do lado a lei, eles tinham do lado a palavra, eles tinham do lado do Deuteronômio 6, que é um dos versículos mais conhecidos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Ele queria era pegar Jesus numa contradição, para dizer, está vendo? É um mentiroso, é um impostor. Esse aqui, as intenções dele são péssimas o tempo todo. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus em prova com essa pergunta. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Jesus respondeu. O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e viverá. Volta no 27, 26, que tem uma coisa assim, no 25. Ele falou assim, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa aqui é uma pergunta interessante, né? Não é uma pergunta interessante essa? Por quê? Porque não interessa. O que eu tenho que fazer para herdar?
Não é bem assim, não, que a banda toca. Por quê? Porque quem é o dono? Quem é o dono é que vai decidir quem vai herdar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu já passei várias vezes para frente do Barra Shop e disse assim, poxa, meu pai podia ser o dono do Barra Shop. Nossa, hein, pessoa? O cara tem não sei quantos shopping. Né? Conheci o filho dele. Poxa, o cara é legal, bacana, o filho dele. Poxa, podia ser meu irmão, hein? A pessoa? Não. Já pensou eu um dia na rua, caminhando, toca meu telefone, aí fala, alô, alô. Alô, quem tá falando? Francisco. Aqui é o Pérez, dono do Barra Shopping. Nós estamos fazendo a divisão aqui acionária. Você quer um pedaço? Quem decide é o senhor. É o senhor que vai decidir. Ou seja, eu tenho que perguntar para o dono como é que eu herdo a terra. Ele que vai decidir. A decisão é dele. E para herdar o reino dos céus, sabe o que tem que acontecer? Nós temos que nos tornarmos cristãos, nós temos que crermos em Cristo Jesus. A solução é crer em Cristo como Senhor e Salvador. É isso que te torna um cristão. É isso que te torna aquele que vai herdar o reino dos céus. Não há nada que eu possa fazer a não ser crer. Então a história começa assim. Eu creio. Eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Eu creio que o Deus, Criador dos céus e da terra, enviou seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O segredo é esse. Agora, Jesus, ele vai para o 27, por favor. Ele começa a indagar Jesus. Ele responde, como está escrito em Deuteronômio, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. 28. Está correto. Faça isso e você viverá. Próximo. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou, quem é meu próximo? Olha só, essa pergunta pode ter sido mal intencionada, porque ele estava querendo colocar Jesus colocar Jesus num momento difícil, mas não. Eu acho que essa pergunta trouxe luz para a gente. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Vou fazer uma pergunta para você. Quem é teu próximo? Teu parente? Teu irmão? Tua irmã? Teu pai? Tua mãe? Teu amigo? O amigo do futebol? Quem é teu próximo? Essa pergunta, porque muitas vezes a gente... meu próximo é meu vizinho. Meu próximo é aquele que gosta das mesmas coisas que eu gosto. A pessoa. Quem é teu próximo? Aquele que gosta das mesmas coisas que eu gosto. Entendeu? Será que é isso? Meu amigo, meu vizinho. Eu tenho um vizinho meu que é uma figura. 6 horas da manhã, ele está passeando com um cachorro na rua. São 3 cachorrão. Ele para todo mundo, conversa com todo mundo, agrada. Ele acho que ele é candidato a alguma coisa, só pode ser. E às 18 horas está ele de novo lá. Eu falei, meu irmão, tu não tem nada para fazer, não. Ele fica com o cachorro, horas passeando com o cachorro. Acho que o cachorro fala assim, vou voltar para casa, vamos. Tá bom, já chega, tá não, mas é muito. E o cara fica para lá e para cá e conversa, e para com um, e para com outro. O cachorro briga com o outro, ele para, desapara. Quem é meu próximo? Aqui vem a história. Coloca no 30 para mim. Aqui vem a nossa história. Certo homem, Jesus conta uma parábola. Interessante, Jesus conta uma parábola. Por quê? Porque ele quer explicar. Ele quer que você entenda. Então ele conta uma parábola para que você entenda o que é o próximo. Quem é meu próximo? Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram a roupa, espancaram, deixaram quase morto à beira da estrada. Para no 30 aí, para no 30.
Bom, aqui fala que ele descia de Jerusalém para Jericó. Não era uma viagem legal, era uma viagem muito complicada, mais ou menos 25 quilômetros. Era uma estrada abandonada, era uma estrada de muitos bandidos, era uma estrada de muitos assaltos. Era uma estrada que você não podia caminhar sozinho. Então o que você tinha que fazer? Você tinha que ficar lá em Jerusalém, esperar sair uma turma. Às vezes eles pagavam guardas para que eles fossem numa pequena caravana para chegar em Jericó. Por quê? Porque era perigoso. Então, se nós, assim, com a nossa cultura, com a nossa base crítica, diria assim, esse cara está errado, ele foi espancado num lugar que só tem problema. Foi desavisado, foi imprudente, foi... Se tem algum culpado aqui, é ele. Por quê? Porque como é que o cara vai andar sozinho na estrada de Jericó, Jerusalém, Jericó, descendo, lugar abandonado? Se você for na internet e ver as fotos dessa estrada, até hoje, meu irmão, é um breu danado. São escarpas, são montanhas, a estrada assim, é um deserto incrível. Até hoje. Então, esse cara. Aí. E o deixaram quase morto à beira, espancaram, tiraram as roupas e deixaram quase morto à beira da estrada. Próximo. Por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Vamos lá. 32. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Fica aí no 32. Jesus não podia ser mais agressivo, contundente. Por quê? Porque ele toca na ferida. Aqui é uma história, é uma parábola. Então, primeira pessoa que vem, um sacerdote. Sacerdote. Sabe, conhecia a Bíblia, dava aula de Bíblia, conhecia Deuteronômio, amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, o Deus é o nosso Deus, conhecia de todo o seu entendimento, amará o próximo, ele sabia tudo, mas não parou, ele passou para o outro lado da estrada. Por quê? Não tenho nada a ver com isso. Depois vem o levita. Tinha acabado de ter uma reunião lá em Jerusalém, maravilhosa, uma reunião cheia do poder, cheia da graça, cheia da presença, mas não parou. Não parou. Jesus foi cruel, hein? Sacerdote, a lei, levita, adoração. Agora vem o outro versículo, 33. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Um samaritano é o improvável. Aqui Jesus pegou, botou o dedo na ferida e apertou. Por quê? Porque o samaritano era odiado. O samaritano não era, vamos dizer assim, tranquilinho, não. Eles eram da pesada, eles davam problema. O samaritano invadia o templo, os templos, as sinagogas, destruía, depredava, jogava esterco de porco, porque o judeu odiava porco, não aceitava. Eles faziam de tudo que você possa imaginar. Eles faziam isso. Para quê? Porque o samaritano era meio judeu, meio assírio. E o judeu não aceitava ele como irmão. Também o povo. Rejeitava poderosamente. E o samaritano tinha ódio disso. O samaritano proibia os judeus de passar na cidade dele, pediu para eles passarem por outra, dar a volta. Por quê? Ódio, raiva. Mas aqui fala de um homem samaritano, que ao ver aquele homem agredido, teve compaixão. Jesus aqui, ele é de uma esperteza. Ele fala assim, o que você está pensando que você é? Você é sacerdote? É? Líder? Conhece a Bíblia? Mas você parou? Você está aí cantando, louvando, tocando. E aí, você parou? Mas o improvável parou.
Às vezes, isso aqui é uma pancadona para a gente, porque às vezes nós pensamos que nós alcançamos já o status, alcançamos tudo que tínhamos que alcançar na nossa fé e esquecemos das coisas simples, que é compaixão. Quando Jesus saiu do barco e atravessou o lago de Genezaré, sai no barco e aí chega lá e fala assim, e vê aquela multidão com fome, e fala assim, teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Aí foi multiplicar pão. Entendeu? Compaixão. Teve compaixão. Teve compaixão. Eu aprendo muito com esse texto aqui, eu aprendo muito, muito. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos na igreja um problema da religiosidade. Eu sou cristão. Recebi Jesus. E aí, o que você faz com isso? Cria máscaras, discursos, gestos mecânicos. Né? Eu tomo muito cuidado de uma coisa, esse negócio, eu vou orar por você. Quantas pessoas você fala assim, eu vou orar por você e você não ora? Não levanta a mão, não levanta. Vou orar por você. Ora nada. Sabe, você tem que ter um papelzinho, você tem que ter um caderno, você tem que ter um celular onde você põe o nome da pessoa. Eu vou orar por ela. No meu devocional, eu vou orar por A, B, C. Você falou que ia orar. Eu me lembro de uma... Eu trabalhava numa empresa chamada Nuclebras. Era uma empresa grande, uma empresa que ela era responsável por pesquisar urânio. Então, eu era estudante de geologia, fui fazer um estágio no Rio Grande do Norte, no Seridó. Eu e Ronaldo Baldi, amigo. E nós dois ficamos de examinar o Seridó, pelo fato da Caatinga, né, é de uma beleza fantástica, né, muito incrível. E nós estávamos numa cidade, eu não me lembro o nome, acho que era Parelhas, mais ou menos, e perto de Currais Novos, e nós pegamos uma picada lá no meio do mato, eu e ele, e de repente vimos uma barraquinha, um barracãozinho, um negócio mais humilde. Chegamos lá, tinha uma senhora e 2 crianças. A pergunta que eu fiz, essas crianças não estão na escola, não? Não, por quê? Porque a gente não tem roupa. A escola não dá roupa, naquela época. E a gente também não tem comida, eles ficam catando coisas no mato para a gente comer. Cara, aquilo cortou meu coração. Eu e o Ronaldo fomos numa cidade, compramos coisa pra caramba, roupa para as crianças. Como tem gente perto da gente tão necessitada, né? Muita gente, é muita. Eu fico pensando que eu queria saber como é que estão essas crianças hoje, né? Eu falei, você vai levar ela para a escola? Não, agora elas vêm, elas estão arrumadinhas, tem tênis, eu comprei umas bermudinhas para elas, umas camisetas, umas camisas, agora vão para a escola, Passou por nós assim. Aí sabe o que o povo disse? Não adianta, igual a esse tem milhares aqui. Eu falei, querida, eu não posso ajudar milhares, mas esse aqui eu posso ajudar e eu vou ajudar. Disseram para mim, o senhor está fazendo o quê? Eu não estou entendendo, por que o senhor está fazendo isso? Eu falei, estou fazendo isso porque eu não vou poder dormir à noite. Aí compramos comida, arroz, feijão. Quem é você? A minha pergunta é, quando foi a última vez que você socorreu alguém? Eu posso te perguntar a última vez que você julgou alguém. Eu sei que você tem uma resposta. Nós somos bons de julgar pessoas, mas somos muito lentos para socorrer. Sabe por quê? Porque o outro me incomoda. Tem um versículo em Osés que fala assim, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Ele fala assim, eu desejo de vocês, Deus dizendo, eu desejo de vocês, sabe o quê? Misericórdia. E não religiosidade, mas misericórdia. Maturidade espiritual, como é que se mede maturidade espiritual? Eu sou maduro espiritualmente, tá? Como? Pelo seu relacionamento com Deus. Amar a Deus, amar pessoas, amar uns aos outros.
Entendeu? Eu já falei aqui, você foi criado para tornar visível as qualidades invisíveis de Deus. Deus tem qualidades. Quais? Amor, paixão, perdão, reconciliação. Deus tem qualidades. Então, você, como cristão, tem que fazer com que essas qualidades apareçam. Atenção! O meu conhecimento de Deus tem que transbordar para outros. Senão eu sou o levita ou o sacerdote. Meu conhecimento de Deus tem que transbordar para outros. Eu aprendi algumas coisas aqui que eu quero falar para vocês muito rapidamente. Amar a Deus, amar o próximo, amar uns aos outros, requer agenda. Requer agenda, espaço na agenda. Você ama o próximo? Amo. Cadê a tua agenda? Qual foi o momento que você gastou com o próximo? Agenda. Amar o próximo quebra preconceitos. Por quê? Porque você vai ajudar uma pessoa que é diferente de você. O samaritano era improvável. Parou, ele conhecia aquele homem? Não. Ele já tinha visto aquele homem? Não. Ele sabia o que ia dar? Não. E outra coisa, muitas vezes você quer ajudar alguém, sabe como? Diz assim, esse cara vai ser grato para mim eternamente. Tem não. Não é assim não. Faz o bem, ajuda. Se vier retorno, amém. Se não vier, amém. Amar a Deus, amar o próximo, falar de Jesus para as pessoas. Repete comigo, amar a Deus, amar o próximo, falar de Jesus. Primeira coisa é minha agenda. Segunda coisa, quebra preconceitos. Isso, sabe, isso acontece com a gente o tempo todo. Quando você vai ajudar alguém, você vai ajudar uma pessoa diferente de você. Uma pessoa que tem ideias diferentes de você. Uma pessoa que pensa, muitas vezes, você vê que ela, igual esse rapaz que estava aqui no caminho, ele errou por fazer aquela viagem sozinho. Ele errou. Mas e daí? Ele errou, tá? E daí? Você vai deixar de abrir a mão? Estender a sua mão? Amar o próximo tem que investir tempo. Interessante que ele usou. Coloca o 34, companheiro. Foi ali, tratou de seus ferimentos. Óleo e vinho, e os enfaixou. Óleo e vinho eram duas coisas que eles sempre andavam. Óleo, ele unta a ferida. O vinho desinfeta a ferida. Óleo e vinho eram dois remédios importantes. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. Então, ele gastou tempo, amoleceu, cicatrizou, amoleceu as feridas, passou o azeite. Ele gastou tempo com aquilo. Nós estamos vivendo uma sociedade que é a sociedade do fast food, né? Onde tudo é assim, ó. E você quer que as pessoas sejam curadas assim. E não é assim. Na minha vida, eu, minha esposa, minhas filhas, nós tivemos o privilégio de ter em casa um rapaz, um garoto. Ele morou com a gente durante aproximadamente, acho que uns 8 a 9 anos, ele morou com a gente. Era um menino de rua. Nossa igreja tinha uma casa de recuperação. E eu fiquei orando como fazer para ajudar o garoto, porque o garoto era um garoto muito bom, mas estava vivendo numa casa de recuperação que não tinha estrutura. Ele estava convivendo com garotos que estavam chegando da rua, todos estragados, drogados. O irmão dele era um drogado, bandido. A gente falou, tem que tirar esse garoto de lá. Eu orando. Um dia, a minha esposa, Ana, falou assim, bem, o que você acha de chamar o Jorginho para orar aqui em casa? Nós tínhamos a Ruth era pequena. Ora, vamos embora. Tinha um quarto lá, demos um quarto. E trabalhou comigo. E confesso a você que foi se eu tenho que pedir perdão ao Jorginho. Eu fui muito duro com ele. Mas preocupado com ele, formar ele um homem. Já chegou na minha casa, tinha 11 anos, mais ou menos. Aí o Jorginho fez 18, 19 anos, eu acho.
Ele chegou em casa um dia e falou assim, chegou no meu escritório e falou assim, pai, ele não trabalhava mais comigo. Ele tinha uma habilidade para ganhar dinheiro impressionante. Eu estava criando uma empresa para trabalhar com ele, para ele trabalhar comigo. Eu falei, esse garoto vai arrebentar. E ele falou assim, tu quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, que Estados Unidos o quê, rapaz? Tá maluco? Não, eu quero ir para os Estados Unidos. Mas por que você quer ir para os Estados Unidos? Não, porque eu estou enrolado com a menina aí, eu acho que se eu não for embora vai dar casamento, eu não quero casar, eu estou mal, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu falei, Jorginho, você vai para os Estados Unidos amanhã. Você vai embora para os Estados Unidos amanhã. Bom, ele foi para os Estados Unidos, chegou lá, trabalhou disso, trabalhou daquilo, trabalhou disso, trabalhou daquilo. Aí conheceu uma americana. Ele trabalhava no McDonald's, ela também. Ela se formou em Direito. Ele trabalhou em vários trabalhos, ou ele trabalha com bolsa, ganha dinheiro com bolsa. É um expert em bolsa. Trabalha em casa, bolsa. Tem um filho que ainda não decidiu qual a faculdade que fez. E a filha dele se formou em medicina. Agora. Jorginho é um garoto especial. Maravilhoso, Jorginho. Foi uma experiência maravilhosa. Me fez aprender muito, muito. Me revelou quem eu era em muitas situações. Você tem a foto do Jorginho aí? Tem? Tem uma foto aí para mostrar? Ah, aí. Coisa linda. Isso foi no dia da formatura. Olha só, o dia da formatura dela. Tem um vídeo na internet, ela cantando o Pato. No Pato, ela cantando o Pato em português e inglês, ele tocando violão num teatro. Ela canta muito bem. Queridos, isso é uns aos outros. Isso é uns aos outros. Morou na minha casa, me abençoou tremendamente. Você acha que as coisas que eu tenho, que a minha família tem, que a minha família é tão abençoada, por quê? Porque nós semeamos em vidas. Semeamos em vidas. Depois eu dou o endereço dele, mora perto de São Francisco, numa casa, uns 5 quartos lá. Eu vou já botar Sara Nossa Terra Recreio, você fica lá o tempo que você quiser, casa, comida, roupa lavada. Só tem que combinar isso com ele, né? Amar o próximo requer investimento. Aquele homem passou remédio, colocou no animal, levou para uma hospedaria e pagou o preço. Deixou 2 moedas lá e falou assim, tá aqui 2 denários, se você gastar mais, depois eu te pago. Amar o próximo nos leva a lugares que nos tiram da zona de conforto. Você sabe qual é o maior pecado do cristão? O maior pecado do cristão é acomodação. Você está acomodado. Não é mentir? Não. Não é torcer pro... Não. Torcer pro outro se dar mal? Não. É acomodação. É quando você se acomoda com o que você tem. Se acomoda com as... Tem milagre na tua vida? Tem. 1980 teve um milagre na minha vida. Não, querido. Você não pode se acomodar. Você tem que ter milagre toda semana. Tem que ter milagre na tua vida toda semana. Amar o próximo nos leva a sair da zona de conforto. Quem é meu próximo? Eu só queria dizer para você, aquele homem que estava lá, abatido, arrebentado, agredido, sem roupa, ele não escolheu. Quem escolheu foi o samaritano. O samaritano falou, esse aí é meu próximo. Quem escolhe o próximo é você. Você que escolhe. O samaritano escolheu se tornar próximo daquele homem. Amou o próximo. Nós temos falado assim uns aos outros.
Sabe, às vezes a gente está preocupado com tanta coisa fantástica, filosófica, enquanto que o Deus está na relação do próximo. Você não acha que eu tive quantas coisas eu aprendi com o Jorginho? Quantas coisas eu aprendi, quantas conversas. Até hoje ele me liga para perguntar algumas coisas. Ele tem passado por problemas sérios lá. E ele me liga, o que é que eu faço, pai? Eu aprendo com ele. Eu escolhi ele como próximo. E ele tem me abençoado por isso. Amar o próximo implica em relacionamento pessoal. Vou contar uma coisa para você. No domingo nós celebramos, sim ou não? No domingo nós celebramos, sim ou não? Nós celebramos aquilo que aconteceu durante a semana. Nós agradecemos a tudo aquilo que aconteceu naquela semana. Nós celebramos o que nós fizemos na vida do próximo naquela semana. No domingo nós celebramos o que aconteceu nessa semana. Eu perdoo você, meu próximo. No domingo nós celebramos o que aconteceu nessa semana, no caminho para Jericó. Essa semana agora que começa, amanhã, aliás, começou hoje, né? Essa semana é um caminho para Jericó. Por quê? Porque vai ter gente do seu lado que precisa. Vai ter gente que vai ter necessidades. Coloca 10:37, Lucas 10:37. 36, por favor. Qual desses três você diria que foi o teu próximo? O próximo do homem atacado pelos bandidos. Qual desses três? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Qual dos três você acha que foi o próximo daquele homem? Qual foi a resposta do doutor da lei? 37. O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Quem foi o próximo daquele homem? Aquele. Quem escolhe o próximo é você. Entendeu? Quem escolhe o próximo é você. Quem é o próximo daquele homem? O samaritano, o que teve misericórdia. Qual a resposta? O que teve misericórdia. Agora, nós temos uma palavra de Jesus aí. Para todos nós. Vá e faça o mesmo. Vá. Nunca é bom nunca é bom dar testemunho, né? Vou dar um testemunho aqui. Dos Pucéus lá em Niterói tinha uma célula nos prédios lá em um condomínio cheio de prédios lá em Niterói, os prédios baixinhos e tal. Então tinha célula, né? Tinha célula. Aí um dia o líder da célula, que era o dono da casa, foi lá para a reunião do síndico e falou assim: ô, seu João, poxa, já chamei tantas vezes o senhor lá para aquela célula. O senhor nunca foi, seu João. Poxa vida. Ele falou: não vou não. Nem vou. Não fui, não vou. Mas não vou por quê? Porque vocês fazem muito barulho. Nunca vi tanta música. E vocês cantam. Enche o estacionamento de carro. Não faz nada pro condomínio. Vou não. O cara voltou. E canta. Depois vocês comem. Ele não mentiu nada, né? Tá certo. O pessoal voltou, pensou, vamos fazer diferente, vamos embora. Aí começaram a ter cuidado no estacionamento. Fizeram uma campanha, teve uma enchente lá em Niterói,
numa região lá de São Gonçalo, fizeram uma campanha de roupa, colchão, para entregar. Aí o seu João foi na célula. Vocês mudaram. Sabe por quê? Porque aquela célula estava olhando para dentro. No exato momento que ela começou a olhar para fora, para o próximo, para o outro, uns aos outros, ela fez diferença. Você entendeu? Hoje à noite, eu quero orar por essa compaixão. E eu quero te dar duas coisas. Eu quero te dar o óleo e o vinho. O óleo, que é a unção do Espírito Santo. E o vinho, que é o entendimento do sangue. Que o sangue de Jesus fez na minha vida, você vai ter nas suas mãos. Para que outras pessoas possam ser alcançadas. Afinal de contas, quem escolhe o próximo é você. Vamos ficar de pé? Essa palavra mexeu comigo. Essa palavra mexeu comigo. Essa palavra mexeu comigo. Eu estou orando por 3 pessoas. Essa semana eu vou invadir a casa deles. E vou perguntar, o que você está precisando? Nós precisamos ser mais ousados. Precisamos ser mais ousados. O que eu preciso fazer para o outro? Afinal de contas, o outro é o meu próximo. Quem escolhe o próximo sou eu. Quem quer receber óleo e vinho? Óleo e vinho. Óleo. 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 Óleo para curar. Não. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião e tinha uma garota chorando. Chorava. Ela estava com o pé inchado. Ela era viciada em drogas. Ela estava com o pé inchado. E ela chorava, gritava, urrava de dor. E eu estava começando na igreja naquela época. Já tinha me convertido aqui no Rio, mas estava em Goiânia. Estava conhecendo aquela igreja naquela época. Aí fui atrás do Robson. Robson, vem cá. Aí o Robson, que foi? Tem uma garota chorando ali. Ele falou assim, ora por ela. Eu falei, eu não. Eu? Não. Eu orar por ela? Tá maluco? Ora, não. Fica aqui. Tá bom, vamos lá. Aí nós chegamos, a garota estava sentada com a perna esticada, chorava, coitadinha. Mas chorava. Aí ele botou a mão assim no meu ombro e falou assim, Francisco, ora você, depois eu oro. Aí, meu irmão, saiu o Pai Nosso que está no céu. Entendeu? Saiu tanta coisa e eu orei pela menina, não sei o quê. Quando eu parei de orar, olhei para o lado. Cadê o Robson? Sumiu. Até hoje eu não vi ele. Mas sumiu. Robson é assim. Eu quero fazer essa unção. Eu quero dar para você o óleo e o vinho. Você tem o óleo e o vinho para parar, para curar, para sarar. Não fica assim. Eu vou ligar pro Bispo Rafael, Bispo Ruth. Não. Você tem o vinho e o óleo nas suas mãos. Você tem o vinho e o óleo nas suas mãos. Você tem o vinho e o óleo nas suas mãos. Para quê? Para sarar, para curar. Vamos cantar uma música e nós vamos ungir a mão de vocês. Para essa semana, vocês escolherem o próximo e esse próximo será curado em nome de Jesus, restaurado em nome de Jesus, levantado em nome de Jesus. Eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos na minha hipocrisia me achei melhor que o outro.
ver a trave que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como Eu quero ouvir sua voz, hein? Esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão. Rosto a graça, joga minha carga ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Diga a Jesus, ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão. Mostra a graça, joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Aleluia! O papel da igreja é desafiar você. Desafiar você a se tornar aquele que vai encontrar o outro. Vai encontrar o próximo. Vai amar o próximo. Vai declarar cura na vida do próximo. Pessoal, os pastores estejam aqui. É só você tocar na mão deles e dizer: recebe o vinho e o óleo. Recebe o vinho e o óleo. Todos estão com a mão ungida. Receba o vinho e o óleo. Receba o vinho e o óleo. Você precisa do vinho e o óleo para sarar, para curar. E nós estamos te dando essa autoridade em nome de Jesus. Pode abrir bem, abre bem a fila aqui, para que nós possamos receber todos vocês. Você vai vir com a sua mão estendida e nós vamos dizer para você: recebe agora o vinho e o óleo. Recebe agora o vinho e o óleo, em nome de Jesus. Pode vir, enquanto a gente canta essa música. Receba autoridade. Receba autoridade. Receba autoridade. Receba autoridade. Receba autoridade. Receba autoridade. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu e dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração. Faz dessa sua oração, vai. Igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Te ensina-me a amar o meu irmão e ensina-me a amar o meu. Vamos lá, pastores, mais breve, mais breve. É unção, unção na
nas mãos, unção nas A mãos. olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração e dá-me um coração. Cadê a Sara Recreio? Vai, canta junto, vai. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir tudo o teu querer. Dá-me um coração igual. Pensa a Ele, dá-me um coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. A palavra de Deus, e quando nós cantamos essa música, fala assim, ó Deus, dá-me um novo coração. Fala comigo assim, dá-me um novo coração. A Bíblia diz que você pode. A Bíblia, na verdade, tem um versículo que é interessante. Existe uma passagem nela que conta a história de um mestre da lei, onde que Jesus fala como é que alguém, ele começa a conversar sobre salvação, como é que alguém pode seguir os ensinamentos de Jesus de uma forma nova. Ele fala assim, é necessário que você nasça de novo. Aí o mestre fala assim, como assim? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Eu tenho que voltar lá de onde que eu vim? Não, você está entendendo tudo errado. Você só precisa, na verdade, nascer de novo, nascer do Espírito. Você precisa hoje entregar a sua vida para Jesus e Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Ele vai pegar seu coração. A Bíblia diz que nós temos tem uma passagem que diz que nós temos um coração de pedra e Ele transforma num coração de carne. Hoje você pode sair daqui totalmente diferente de como você chegou, com um novo coração. É muito simples. De repente você hoje chegou com seu coração triste, chegou com seu coração preocupado, chegou vazio. Não importa a situação na qual você chegou, Jesus tem o tamanho certinho do vazio do seu coração. E hoje você pode sair daqui com Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está, colocasse as suas duas mãos no seu coração. E nesse momento agora, de olhos fechados, sem esquecer por alguns segundos de quem está perto de você. Agora é você e Deus. E você pode agora fazer o que a Bíblia chama de nascer de novo, convidando Jesus para entrar no seu coração. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz dEle, abrir o seu coração, Ele entra e começa a se relacionar com você. Quando Ele entra no seu coração, o vazio vai embora, a solidão vai embora, a tristeza vai embora, a falta de propósito vai embora, o medo vai embora. E começa a reinar ali a paz, a justiça e a alegria do Espírito Santo. O próprio amor vem se relacionar contigo. Então vamos lá, coloca sua mão no seu coração nesse momento. E repete comigo assim, fala assim, Senhor Jesus. Não, gente, pode ser mais forte. Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração e eu entrego a Ti o meu futuro. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu me arrependo pelo tempo que eu vivi longe do Senhor, mas hoje eu quero iniciar uma caminhada contigo. Vem hoje e preenche o vazio do meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Ótimo. Mas antes disso, essa oração é o primeiro passo.
você já convidou, mas a Bíblia diz que é necessário você fazer uma decisão pública diante dos homens. Eu quero saber se existe alguém aqui que numa atitude corajosa fez essa oração pela primeira vez, recebendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar por você. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Levanta a sua mão bem alto. Amém. Vem pra cá que eu quero orar por você. Mais alguém hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Não deixa ninguém sozinho não, Fabrício. Por favor, vem com ele aqui. Vem com esse cara aqui que tá com a gente. Olha aqui pra mim. Se queira saber se mais alguém hoje fez essa oração pela primeira vez. Vamos lá, gente. Feche seus olhos, todo mundo. Momento de oração e intercessão. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Eu quero saber se mais alguém hoje fez essa oração pela primeira vez. Dê uma salva de palmas para Jesus. Mais uma pessoa aqui. Vamos lá. Igreja oração, igreja orando em espírito. Alguém hoje quer entregar sua vida para Jesus? Eu queria que os corredores ficassem desocupados, por favor, para que as pessoas pudessem chegar até aqui. Existe hoje alguém que quer dar uma oportunidade para Jesus? Você de repente convidou alguém para vir aqui. Você de repente veio com alguém, o convidado. Você já está aqui na igreja 1, 2, 3 semanas, mas nunca fez uma confissão pública da sua fé em Jesus Cristo. E hoje você quer marcar um novo tempo na sua vida, na sua caminhada com Ele. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir para cá. Se o Espírito de Deus está tocando o seu coração, tenha certeza, é Ele chamando você para uma nova oportunidade, para construir uma nova história ao lado dele. Existe alguém que hoje queira entrar, tomar uma decisão por Jesus? Eu queria muito silêncio no salão inteiro. Agora, eu quero saber se existe mais alguém aqui que de repente você está aqui, mas você se desviou dos caminhos do Senhor. Você estava em caminho, estava na igreja, de repente não nessa, qualquer outra igreja, mas por algum motivo você andou fora dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar para Jesus. Se você é essa pessoa, o Espírito Santo de Deus está falando com você, vem para cá. A Bíblia diz que se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Se Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem. Hoje você pode ser livre do seu passado, você pode ser livre do seu fracasso, você pode ser livre de uma vida de acusação, para uma nova vida com Cristo Jesus. Se Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem. Igreja, estende sua mão, vamos orar por eles aqui. À medida que orar por eles, se o Espírito Santo de Deus for falando contigo, pode vir para cá, fique à vontade, em nome de Jesus. Deus, hoje eu quero abençoar, Deus, os meus irmãos. Hoje eu quero, Deus, em nome de Jesus, declarar um novo tempo, Deus, na vida dessas pessoas que aqui hoje, Deus, estão entregando a sua vida ao Senhor. Deus, eu te louvo, Deus, porque hoje está havendo uma festa no céu, porque existem pessoas, Deus, que estão realmente entregando o seu futuro ao Senhor Jesus, e nós te louvamos por isso. Eu quero declarar que eles nunca mais serão os mesmos. Deus, onde que o Senhor entra, Deus, o passado perde força, as frustrações perdem força, as experiências ruins ficam para trás. A Bíblia diz que tudo se faz novo, Deus, e eu te louvo por isso, Deus. Obrigado pelo futuro que se descortina na vida de cada um desses irmãos, e obrigado, Deus, porque hoje, Deus, o nome deles está sendo escrito no livro da vida, e eles nunca mais serão confundidos. Hoje eles passarão a experimentar a vida eterna que o Senhor tem para eles, Deus. Obrigado porque hoje o Senhor os recebe na sua família, e o teu nome seja exaltado para sempre na vida deles, e que essa decisão que aqui eles tomam, Deus, alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance as pessoas que eles amam, e que eles construam uma história linda, Deus, que venha exaltar o seu nome, dar muitos frutos para ti. É que eu te peço e te louvo, Deus. Obrigado pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala só de palmas para Jesus. Amém. Vamos lá, vocês que estão aqui na frente. Deixa eu perguntar um negócio para você. Vamos lá. Olha aqui, olha pro tio aqui. Fabrício, depois a gente ora. Olha só. Qual é o seu nome? José. Tudo bem? Vini, eu sou o Rafael. Já sabe, né? Eu queria dizer um negócio para vocês que estão aqui hoje, fizeram essa oração. Sabia que a partir de agora, a gente já não é mais só amigo? Sabia disso? A Bíblia fala que quando a gente faz uma oração como essa, a gente se torna filho de Deus. Se vocês são filhos de Deus e eu também sou filho de Deus, o que nós somos agora? Irmãos. Mas a melhor notícia não é essa. Sabe qual que é, José? Sabe qual é a melhor notícia, Vini? É que vocês não ganham só eu de irmão, não. Sabe o que vocês ganham? Vocês ganham uma família inteira que agora está torcendo por vocês. Eu queria que vocês olhassem lá para trás e vissem o que eles prepararam para vocês.
Sejam bem-vindos! Você que é da família, por favor, sai do seu lugar e vem no abraço deles aqui, vem. Sai do seu lugar e vem no abraço. Fala assim, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui, nós oramos por vocês. Agora eu tenho você. Só tenho você. E eu paguei tudo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Amém, graças a Deus. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Bispo. Amém. Aleluia. Fala assim, essa semana eu estou indo de Jerusalém para Jericó. E no caminho eu vou encontrar o meu próximo. O meu próximo. Domingo que vem eu volto aqui para Jerusalém para contar como é que foi. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você vai ver, você vai estar face a face com Deus. Você vai estar face a face com Deus quando você encontrar o seu próximo e ver na vida dele a restauração do amor de Deus na vida dele. Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? E o devocional? E o devocional? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo.